Flight Simulator também? Ah, sim, né? Precisa, É né? parecido, você que é um aviador. É E olha lá parecido. o- Olha lá, O Lito é amador, tá começando agora. Ele ninguém xinga quando ele fala as merda lá e... Sacaneia ele na hora que Não, der deixa merda, ele, consertar o avião. Tá... Aí, não sei se eu acertei esse parafuso. Faz uma nota dando indireta. Boa. Cara, eu até já fiz um vídeo sobre isso. Eu vou te confessar que eu tenho uma dificuldade enorme pra voar simulador de voo. É mesmo? Porque você não tem a sensação, você não tem noção de profundidade. Com realidade virtual mudou um pouco, melhorou. Mas é diferente. Claro que se você voar um simulador profissional, um simulador de treinamento de piloto, aqueles que se mexem todo lá, que tem uma simulação também de forças, é outra coisa. Mas a gente tá falando de um simulador de 25 milhões de dólares, né? O simulador que a gente voa em casa, Flight Simulator, é muito legal. Tem gráficos absurdos para treinamento de procedimentos, é muito bom. Mas a pilotagem, a sensação de você estar dentro de um avião Tem nada a é ver. diferente. Dá pra aprender? Dá pra pra aprender, aprender. é legal, é parecido, mas é diferente. Não dá pra falar, não. É claro, Sou tipo, piloto de simulador, Você vê um vou entrar pornô, num dá avião e pra sair aprender um voando. Não movimento ou outro? Dá, mas na Não, real você é aprende diferente. muita coisa. Ele ajuda bastante. Sim. Porque Eu tinha voei em muita simulador coisa de antes de ser simulador piloto antes também. de fazer o negócio de piloto. E ajuda muito. Aqui o Gerald começou O Gerald já muito tinha antes. avião com 18 É, anos. Já, né? antes de ter simulador de voo, ele já na tinha garagem avião. de casa. Tu é de família ricona mesmo? Não, é só... Vai que né? Não é ruim ser de família rica. É, queria não. ter sido. Normal. Não, mas o Lito começou antes que eu, né? No primeiro, sei lá. Mais fácil, né? Quando você é mais velho. É, né? quando você é Começar mais velho, você Caralho, pega a tecnologia do porrada, início, tá né? vendo? Caralho. Não tinha nem computador, não tinha nem energia nessa época. Então não vou nem falar que carregava com fita cassete então, o jogo. O cara voa no 14 bicho. Pois é, ele ensinou o Santos Dumont, né? Mas eu comecei no Flight Simulator 98, de fato, dá bastante noção para você ter... para você entender o que é cada coisa dentro do painel do avião, para você entender o que cada comando faz no avião. Isso o simulador ajuda demais. Então agora com os novos simuladores, Flight São Simulator... muito fidedignos, né? Sim. Eles são realistas. Se pra você caralho. tiver os periféricos bons também, manche e tudo, eu acho que é sensacional. Eu tinha um manchezinho bem sem vergonha que eu tava fazendo vídeo, eu só me ferrava, né? Porque eu não conseguia pousar nada nos vídeos. Mas o objetivo era bem esse, eu pegava Eu uma missão. pousava e o pessoal me xingava mesmo. É, tá vendo? É, né? Você contou uma Mas história. aqui eu pousava avião de verdade. Olha aí. E, Tá aí, ó. É nítido que eles não se dão. a treta, né? A treta, sai na porrada. Né? Quem que é mais foda? O cara do Brasil? Você acabou de falar o nome, eu esqueci. Do quê? O brasileiro pica da aviação, que inventou a aviação. Ah, o Santos Santos Dumont. Dumont? Santos Dumont. Porra, tu só esqueceu o nome do do maior maior, brasileiro é. do cara que- Mas ele acabou de falar, pior é isso. É o Santos Dumont, os irmãos Ei. Wright. Quem que é mais meu pica? Deus. Vou entrar nessa seara de novo. Já falei. Ó, eu tenho uma porra. resposta pra não ter discussão. Hum. Não existe um cara que inventou o avião do nada. Pronto, inventei e acabou. É uma evolução até um determinado momento que o cara conseguiu fazer aquilo naquela situação. Ó, Pronto. tem isso e tem a outra também, que é... eu também falo isso, mas é o seguinte. No mundo inteiro, exceto Brasil e Nova Zelândia, Ah, foram os irmãos Wright que voaram primeiro. No Brasil, foi Santos Dumont. Na Nova Zelândia, é um João de lá que diz... Tem um João lá que voou um bagulho que dizem que foi antes dos irmãos Brothers, né? Dos brothers... Os irmãos Brothers. E é isso. Então lá eles acreditam nisso, aqui a Bom, gente... Você sabe Mas se quando você for foi? parar aqui pra pensar que os Estados Unidos é dominante na cultura mundial... Não, mas pô... Mas não era. Essa é a questão. Os Estados Unidos era uma fazenda na época que os irmãos Wright... O grande centro do mundo era a França. Por isso que o Santos Dumont ficou tão conhecido no mundo inteiro, porque a França era o centro do mundo. O Santos Dumont era a Gerald. Europa. O Santos Dumont era Ele Gerald. ele era de um família- genuíno. É. É, E aí, o pai dele era... Tanto é, que os Sim. Wright Brothers lá, os caras, eles queriam patentear pra ganhar um dinheirinho, porque, pô, era eu vou fudido. inventar uma máquina de voar e não vou ganhar dinheiro. Eu gosto mais dos irmãos Brothers nesse sentido. Mas Existem várias é uma discussão discussões. que vai é. ficar pra sempre, entendeu? Quer dizer, aqui no Brasil, pelo É menos. legal que Sabe, o brasileiro outro dia, tá na discussão, né? outro dia eu perguntei no Twitter, né, pra um
pessoal tem uns portugueses que seguem lá. Eu falei, pô, como que ensinam na escola aí em Portugal quem que voou primeiro, né? Aí falaram, os irmãos Wright. Aí eu falei, porra, mas nem em Portugal, que, né, país ali irmão. Pô, mas isso aí não é discussão fácil, é só quando foi que um voou e quando foi que o O outro problema voou. são as datas dos registros, né? Porque se você pegar a história dos irmãos Wright, eles entraram como heróis americanos depois da Segunda Guerra Mundial. Eles foram meio que esquecidos ao longo Tá desse vendo? tempo. Tudo propaganda americana. Mais ou menos, mais ou menos. Não, tenho, tipo, você consegue pegar o jornal de Dayton, de 1904, se eu não me engano, 2 anos antes do Santos Dumont, que já falava desses irmãos malucos que estavam inventando a máquina de voar, entendeu? E, grande porra, lance- pra tu aparecer na imprensa nessa época, era um bagulho... Pô, a gente tá Pô, falando mas de vamos ser início do sinceros, vamos ser século. sinceros. Tu já tava fazendo isso há um tempo pra começar. Mas, ó, como a imprensa funciona? Que país que teria mais acesso à mídia desde do passado até agora? A França. Não, agora... Mas não tem o cara da França pica da aviação, tem? Tem vários Mas pioneiros o na Santos aviação. Dumont. Até entre mil... O ó, Santos Dumont é o cara do da 1900, É, não. pô. O Santos Dumont, ele Deu um morava rolê na França. Na Torre Eiffel. É. De 1900 Ah, até entendi. 1908. Pensa assim, Entendi. pra tu ser capa da revista Time, Aham. que é, porra, o Ser cara humano tá na mais capa importante do planeta. o Pica. homem do ano. É. Santos Dumont foi de 1901 até 1908. Ele foi o Sério? homem do ano, cara. Sério? Ele era muito, A era uma das França pessoas mais famosas da Fazia época. souvenirs, assim, que vendia por Paris inteiro do Santos Dumont. Caralho. Ele era esse nível de Então ele era muito Muito. pica. Muito, muito muito, pica. O muito. Santos Dumont é muito pica. Entendi. Não é mais, né? Continua sendo, Desculpa, mas... perdão. Não, É errado. Me cancela. Vamos ver. Mas enfim, ele é muito conhecido. Me cancele, toma mais um. O grande lance é o seguinte, até fiz uma live uma vez com um amigo gringo, que é um americano que tem um canal também que ensina inglês e tal. E americano defendendo os irmãos Wright, e eu, brasileiro, fui defender o Santos Dumont e a gente foi se contrapor. E aí a primeira coisa que ele falou, vocês brasileiros têm que ter registro em tudo, porque se não tiver registro não vale. Nos Estados Unidos não precisa. Então foi basicamente isso. Nos Estados Unidos, dos voos dos irmãos Wright, não tinha os registros oficiais que tinham na França. Então, qualquer voo que foi feito antes de 1906 não teve o registro do Aeroclube de Paris, do Aeroclube da França, como aconteceu. Então, o Santos Dumont, quando ele voou 14 bis, ele participava de um campeonato para ver quem voava com mais pesado que o ar naquele momento. Até então, ele voava com os mais leves que o ar. Balões dirigíveis. Ele era campeão nisso aí, ele deu a Pica volta também, Sim. na tua linguagem, pica também o Santos Dumont. E aí foi registrado. Então, naquela situação de decolar mais pesado que o ar, por meios próprios, sem nada te empurrando, Olha lá. e registrado ali com testemunha, com aquela situação é registrada como a primeira. Agora, existem outros registros de mais pesado que o ar voando ainda no século XIX, só que de aeronaves não tripuladas, né? Então, o mais pesado que o ar foi os irmãos Wright, o mais pesado que o ar foi o Santos Dumont, não, já teve antes. É uma evolução. Então é uma mesmo, evolução até chegar Até naquele a França momento. mesmo falava, eles chamavam os irmãos Wright de irmãos liar, que seriam os os charlatões, mentirosos. né? Os caras estão mentindo, não voaram, nunca mostraram aqui pra gente que voa. E os Wright não conseguiam ir pra lá, que eles não tinham dinheiro pra atravessar o oceano pra levar o avião pra mostrar. E Não quando dá pra eles pegar um voo pra foram, fazer isso. não dava pra... E quando eles foram em 1908, que aí fizeram um show lá que os parisienses ficaram, caralho, olha o que os caras estão fazendo. Não é possível que os caras começaram ontem, cara. E aí foi que eles reverteram, que até então o Santos Dumont era mesmo o primeiro e acabou. E eles reverteram e passaram a aceitar também que os Wright Brothers tinham voado antes do Santos Dumont. Então hoje na França o status quo é que os irmãos Isso. Wright... Tem um lá na Champs-Élysées, o Santos Dumont morou lá, só na Avenida Champs-Élysées. Ele era amigo do Cartier, cara, que fez um relógio de pulso. Pra ele, né? Pra ele. Ele era da elite. Da basicamente. alta sociedade. Não era né? nada. E aí, tem uma onde ele morava, agora é uma Apple Store.
Mas tem lá um monumento, assim, tem um quadro falando lá que morou o Santos Dumont, que era um pioneiro da aviação e tudo mais. E tem estátuas do Santos Dumont por Paris É inteiro. triste quando você vai no Museu dos Estados Ele inventou Unidos. o delivery, tá? Também. É? De Como comida. assim ele inventou o delivery? Que porra é essa? Porque quem é que ia ligar para trazer comida em casa em... Quando é que ele foi morar em Petrópolis? Deve ser 1920. 20 alguma coisa. Ele morreu em 32, foi Foi na década de 20. Ele foi morar em Petrópolis, aí construiu uma casa... Tu já foi lá na casa do Santos Dumont em Petrópolis? Mó legal, cara. Vai visitar bem lá, legal. que é legal pra caramba. Por que é legal? Tem... Porque foi uma casa já verde, ele já pensava No futuro? no futuro, sim, de uma casa eficiente com... O degrau é um espacinho pequeno, ele inventou uma maneira do degrau... Ah, eu tô ser ligado o extremamente- degrau. É, Meu, que cortava Como é? assim. O degrau é ele é cortado. bem íngreme, mas assim, quando você pisa com o pé direito, não tem o degrau do pé esquerdo. Coloca aí, Isso. escada Santos Dumont. Já é um. E aí, ele... Às vezes ele estava fazendo um projeto e ele não queria parar para cozinhar e fazer comida. Olha lá, ele Isso tem é escada um ali. pé, alterna os É pé pés, sim, tá pé vendo? não, é isso Essa aí. aqui, ó. Tá vendo? Aqui já é uma... Não é essa Meio que escada vai obrigar você a dar um exatamente. pulo duplo aí? Não, É, guerreiro, a dele tu é bota essa o aqui, pé. ó, aqui embaixo. Ó. Ah, tá. Essa aqui é. A Essa aqui, ó. outra. Tipo, Isso, tu tem que essa escolher é da- um pé e o outro e foda-se. Não tem... Tu sempre começa com o pé direito, nessa daí. Isso, ainda tem essa. Pra tu entrar na casa dele, tinha que Tem entrar que com o pé começar direito. com o pé direito, tá? Pode crer. E aí ele, não vou perder tempo aqui pra comer. E aí embaixo, a casa dele fica num morrinho assim. E na parte de baixo é um hotel grande que tem em Petrópolis. E aí ele conseguia ligar pros garçons, pros caras prepararem o negócio e levar pra ele lá. Então o cara inventou o delivery, cara. Chuveiro elétrico. Foi ele. Aquecimento da água, porque faz frio pra caramba em Petrópolis. E aí ele inventou o chuveiro. O relógio de pulso, né? Não foi uma invenção dele, mas era um artigo feminino, né? E ele Que ele pediu adaptou, que ele né, pro adaptou. Cartier. O Cartier fez. Chega aí. É. Compadre, Porque compadre. ele voar Qual no dirigível, tirar o negócio pra marcar o tempo, até tem uma série do Santos Dumont que é bem legal, que até mostra isso, né? Ele se perdeu um pouco. Então faz no pulso aqui que é melhor. Então popularizou esse Mas o tipo cara de foi um coisa. gênio, bicho. Ele inventou muita Gênio, coisa, gênio, muita gênio, coisa. gênio. E brasileirão. Brasileiro, mineiro. Por isso que é trend pose. Essa piada é velha, mas é legal. Essa foi a do tio do pavê. Isso é entre vocês, pra mim foi foda, entendeu?